Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz. Vamos orar? Pai de amor que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui para poder falar e aprender um pouquinho mais sobre Ti. Senhor, eu quero te pedir de aumentar a nossa fé em Ti e que nós possamos cada dia confiar mais em Ti. Senhor, faça com que as palavras que saiam da minha boca não sejam ditas por mim mesma. Usa-me, Senhor. Em Teu nome te peço. Amém. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito atual. Um assunto bem difícil. É uma palavrinha assim, pequenininha. Fé. Você tem fé? O que é fé? A fé, ela vence ao mundo. Vamos ver o que diz a nossa Bíblia lá em 1 João 5, 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, nós vemos através desse texto que nós podemos vencer o mundo, vencer as nossas tentações através da fé. Deus, Ele nos deixou provas suficientes, escritas e através da vida de Jesus, para termos fé sólida em tudo o que Ele nos diz na Bíblia, através dos profetas. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e quer que creiamos no seu Cristo para termos acesso à vida eterna. Porque sem a fé, nós não chegamos a Jesus. E sem chegar a Jesus, nós não chegaremos à vida eterna. Porque a nossa ponte, nosso elo de ligação, terra com céu, é Jesus Cristo. Mas o que significa ter a fé em Jesus? Crer é mais que saber. É ter simpatia, ou é mais do que aceitar racionalmente que Deus existe. Não é só isso, não é só você saber, ter simpatia e aceitar que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, essa é a palavra-chave principal, aceitar, se envolver, se entregar e descansar no Senhor, descansar em Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor, o nosso Senhor, e é suficiente para nos ajudar, que só Jesus nos basta, que Ele é suficiente para ajudar, cuidar e nos salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudantes, não precisa de crenças auxiliares. Jesus Cristo, Ele é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Isso a gente encontra lá em Hebreus 12, verso 2. Diz assim, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso à ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Maravilha, né? Então, não há salvação senão por Jesus. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens ou pelo qual importa que sejamos salvos. Deus, Ele enviou seu único filho para salvar-nos. E Ele pede uma coisa tão simples para nós, né? Fé. Lá em Hebreus 11, 23 diz assim, olha só. Porque fé não é uma coisa nossa, só nossa, da nossa modernidade. Diz assim, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, verso 24, quando já homem feito, recusou ser chamado do filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado, verso 25, junto com o povo de Deus e a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então, e nós conhecemos a história de Moisés. Nós conhecemos porque fazemos parte dessa história, porque nós somos o Israel, nós somos o povo eleito de Deus. Assim como o povo de Deus, Israel, foi retirado do Egito por meio de Moisés, através de Moisés, por meio de Deus, assim nós podemos, pela fé, ser retirados desse mundo, vencermos o nosso pecado, vencermos pela fé, nós vencemos o mundo, como a promessa de Deus lá em 1 João 5, 4 e 5. O objetivo central da nossa fé em Cristo qual que é? É a salvação. Você quer ir para o céu? Eu quero. Eu desejo encontrar você lá. Quem sabe você vai falar assim para mim, nossa, Roseli, eu assisti um vídeo teu falando sobre a fé. Olha que maravilha. Esse é o nosso objetivo. O objetivo de fazer isso não é simplesmente que vocês ouçam, mas que realmente vocês aprendam. E que aprendamos cada dia a confiarmos no nosso Pai Celeste, a confiarmos em Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador do céu, da terra ao céu. O único mediador que nós temos é Jesus Cristo. Nós podemos crer em um futuro melhor. Nós podemos crer em curas, em sinais, em milagres, em bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro, é secundário. Lá em 1 Coríntios 15, 19 diz assim, e o alvo principal da nossa fé em Jesus é a vida eterna. João 3,16, vamos ver o que diz lá. Eu acho que é um texto bem conhecido de todos. E diz assim, João 3,16. Pega a tua Bíblia, dê uma olhadinha, acompanhamos junto. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como que nós podemos ter essa vida eterna? Pela fé. E essa vida será abundante. E essa vida de abundância já começa aqui na terra, quando nós confiamos tudo nas promessas e nas poderosas mãos do Senhor. Nós temos a confiança pela fé e ela nos acompanhará pela eternidade. A fé salvadora, ela inclui conhecimento, ela inclui aprovação, ela inclui confiança pessoal em Jesus. Porque se nós não tivermos a confiança em Jesus, nós não vamos ter fé. A fé é uma arma poderosa, mas é uma arma realmente muito poderosa contra os males do mundo e contra o inimigo, contra os inimigos implacáveis de nossas almas. E quem que é o nosso inimigo mais implacável? Sabemos, né? Vamos ver o que diz Efésios 6. Do 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Como a gente consegue isso? Pela fé, vestindo a couraça da fé. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés para a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, com isso nós vemos que nós temos como escudo a fé. Temos a fé que temos que usar. O escudo você usa sempre para você se proteger. Então, as outras peças são fundamentais também para a armadura de Deus, porque tudo é o contexto, né? Então, revista-se cada dia
todos os dias dessa armadura, mas principalmente do escudo da fé. Que nós possamos estar preparados para lutarmos contra os inimigos do Senhor. Quando nós temos fé, a gente vence as dúvidas. Nós temos dúvidas constantemente, mas a nossa dúvida é inconstante. É um pouco contraditório dizer isso, né? Mas nós temos dúvidas e a dúvida é inconstante, porque hoje você duvida de uma coisa, amanhã, de repente, você já está duvidando de outra coisa. Então, hoje você acha que você crê numa coisa, quando a dificuldade vem, tudo se transforma. Você já começa a crer ou desacreditar naquilo. Então, diversas vezes a gente vê na Bíblia que Jesus repreendeu a dúvida dos seus discípulos. Porque quando você tem dúvida, a tua fé fraqueja. Você duvidando, é como se você estivesse tirando diante de ti o escudo de proteção que você tem, que é a fé. Por exemplo, Pedro, quando ele estava afundando no mar, lá em Mateus 14:31, relata essa história. O que aconteceu? Por que ele estava afundando? Porque ele duvidou. E ao duvidar, ele perdeu a fé. E ele perdendo a fé, ele perdeu o escudo dele de proteção e ele estava afundando. Então, a dúvida, ela pode ser natural, humana, né? Ou ela pode ser diabólica, porque o diabo, o Satanás, ele pode nos incutir essa dúvida, ele pode colocar na nossa mente essa dúvida. Mas quando a nossa fé se apoia no poder sobrenatural de Deus, ela é supernatural. Ela, se apoiar no poder de Deus, podemos ter a certeza que ela será inabalável. Outro ponto importante é a incredulidade. A desconfiança momentânea ou a rejeição, ela rejeita totalmente o que Deus faz, e isto é pecado. Quando nós rejeitamos, tendo o conhecimento, que nós rejeitamos as coisas que Deus fez, que a gente tem aquela aceitação, que a gente acaba não acreditando naquilo, a gente está cometendo um pecado. A descrença, ela está quase sempre associada à verdade. Mas eu afirmo que nem mesmo Israel, eles tinham fé o tempo todo. Eles também, vamos dizer que eles tinham os momentos de dúvida. E quando a gente coloca malícia, esperteza ou indiferenças, a gente acaba ficando incrédulo, né? E a Bíblia diz que isso é pecado também. Zacarias, na velhice dele, foi prometido um filho famoso. Quem que foi o filho de Zacarias? E ele não acreditou. E o que aconteceu com ele? Teve a consequência, né? Porque ele, de uma maneira ou de outra, tinha cometido um pecado, desacreditando de Deus. Então, nós temos que ser incentivados a crer, pois tudo é possível se nós crermos. O medo, sabe? O medo é outro inimigo da fé. Quando nós sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, nós precisamos rapidamente agarrar-nos em Deus. Nós precisamos agarrar-nos em Jesus Cristo, porque pela fé, o pai desesperado salva a vida da filha. Jesus disse: não temas, crê somente. O medo, ele paralisa-nos, nos deixa infrutíferos. Mas Deus quer que avancemos confiantes nele sempre. Não só de vez em quando, sempre. Confie, não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Nós temos um Deus do impossível. Se é impossível para nós, entregue nas mãos de Deus. Tenha fé, confie. E se for da vontade dele, tenha a certeza que se realizará. Confia. Lá em Provérbios já dizia, Provérbios 3, vamos ver, é lindo esse versículo. Provérbios 3, 5 ao 6.
Acharam aí? Procurando ainda. Provérbios 3, do 5 ao 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor um pouquinho? Não. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se nós confiarmos em Deus, ele pode realizar maravilhas na nossa vida. A confiança em Deus, ela proporciona ao crente uma vida vitoriosa. Diante das lutas, dos problemas deste mundo, o Senhor é soberano. O Senhor tem que ser o nosso refúgio, ele tem que ser a nossa fortaleza. É Ele que sustenta seus filhos na alegria, na tristeza. Há inúmeros exemplos de fé na Bíblia. Nós teríamos que viver, eu teria que viver pela fé, como os heróis da antiguidade. Por exemplo, Hebreus 11, 33, nos diz assim: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. É longa a lista dos primeiros heróis do capítulo de Hebreus 11. Mas existem uma quantidade de coisas que nós podemos fazer com a fé. Davi ele teve muita fé, sabe? Davi, ele passou por várias coisas, a gente conhece um pouco da história dele, né? E ele disse assim, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Essa ocasião em que Davi, o pequeno Davi, porque era nada mais do que um adolescente, um jovem, quando ele derrotou Golias, que ele matou Golias, foi pela fé. E Deus operou através dele pela fé que ele tinha. Teremos que ter a fé como teve aquele centurião. Mateus 8 ao 10 diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e os que o seguiam. E disse mais Jesus: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E nós sabemos que Jesus disse, né, para que ele fosse, e ele chegou e o rapaz tinha sido curado, né? Então, nesses momentos que nós estamos com tantos problemas, com esse vírus maldito, né, com esse coronavírus, nós tenhamos fé. Se nós estivermos infectados, se fomos infectados, ou se temos alguém da nossa família, ou mesmo se perdemos alguém da nossa família, sabemos que esse mundo é passageiro. Sabemos que a nossa vida está no porvir. Tenha fé. Entregue realmente a tua vida a Deus. Tenha certeza que Ele fará maravilhas. Deus nos convida a crer todos os dias. Não só de vez em quando, não só quando vai tudo bem. Todos os dias. Mas e se a nossa fé é pequena, nós podemos fazer como os apóstolos de Jesus fizeram. Aumenta-nos a fé. Sabe, crer é uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Você escolhe confiar em Deus ou apenas se simpatizar com as promessas que Ele fez? Mas como tudo na vida, a fé exige decisão. Um passo que lhe comprometerá por completo. Comprometa-se a crer em Jesus.
Se você decidiu crer em Jesus, permaneça firme na fé em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pelas circunstâncias da vida, que colocarão você em xeque. E colocarão em xeque a tua confiança em Deus. Não tenha medo. Não desanime. Creia. Eu tomei a decisão de comprometer-se com Jesus. E eu peço sempre, todos os dias, aumente minha fé em Ti, Senhor. Eu peço também que Ele me ajude a permanecer forte, firme, até o fim. Aconteça o que acontecer. Tome decisão por Jesus. Tenha fé. Confia no Senhor. O mais Ele fará. Vamos orar? Pai de amor que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Senhor, indignos. Mas através do Teu sangue derramado ali na cruz, estamos aqui, Senhor, para interceder pela nossa vida, para pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, que nós possamos perceber quão pequenos nós somos, Senhor. Que nós possamos perceber que nós realmente dependemos de Ti. Ó Pai, faça com que sejamos fiéis a Ti. Faça com que tenhamos cada dia mais fé em Ti. Abençoe cada pessoa que está ouvindo essa meditação nesse momento. Que ela possa, Senhor, sentir tocada pelo Espírito Santo e que a sua fé seja aumentada. Protege-nos, Senhor. Livra-nos de todo o mal. Essas bênçãos eu te peço, Senhor, pelos Teus méritos na cruz. Amém. Amém e amém.